Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 13, essa é a última lição, onde faremos o fechamento do semestre e hoje estudaremos Gênesis do capítulo 41 até o capítulo 50. E tem por tema José, o governador do Egito. O texto áureo vai dizer: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Gênesis capítulo 45, versículo 5. A verdade prática diz: Deus está trabalhando mesmo quando não fazemos a menor ideia do que Ele está fazendo. Bem, no capítulo anterior, na lição anterior, nós estudamos que José encontrava-se na prisão, ele estava na prisão e as prisões nesse período eram lugares horríveis, lugares desprezíveis. E ali ficavam aquelas pessoas que faziam trabalho forçado ou, como José, as que aguardavam julgamento. E os prisioneiros, eles eram culpados até que fosse provada a sua inocência, sendo que não existia nenhum sistema que garantisse um julgamento rápido. Pelo contrário, alguns prisioneiros, eles nunca chegavam a ir a julgamento, porque isso dependia da corte, ou seja, da vontade do governador para que eles fossem julgados. E muitos ficavam ali por toda a vida sem que recebesse esse julgamento. E José ficou ali na prisão por 2 anos até ser chamado à presença de Faraó, não para ser julgado, mas para interpretar um sonho que Faraó havia tido. E quando se tratava de sonhos, José, ele aproveitava e chamava toda a atenção ali para Deus. Em vez de ele tornar-se grande, em vez de ele chamar a atenção para si, já que ele interpretava os sonhos, não. Ele chamava toda a atenção para que fosse um testemunho para o Senhor, aquilo servia como um testemunho para o Senhor. E o segredo do testemunho eficiente é saber reconhecer as oportunidades para estabelecer uma relação entre Deus e a experiência da pessoa. E quando essa oportunidade surgir, nós precisamos ser como José, nós precisamos ter coragem de falar assim como José o fez. E esse capítulo ele fecha os anos de humilhação que José passou e ele dá início, ele abre as portas para os anos de exaltação que José passaria a viver a partir dali. Ou seja, ele saiu da masmorra para o palácio, do cárcere para governador do Egito. E se nós formos observar, Deus estava sempre trabalhando por José. Em tudo que ele passou, quando ele foi vendido pelos irmãos, quando ele foi comprado por Potifar, quando ele foi assediado pela mulher de Potifar, quando ela o acusou falsamente, quando ele foi enviado para a prisão. Tudo o que aconteceu com José, na verdade, era um trabalhar de Deus, porque diante de tudo isso, a sua fidelidade em fazer o que era reto continue, a sua lealdade ao Deus do seu pai também se tornou firme, e isso levou ele a se tornar o governador de todo o Egito. E agora nós vamos ver quais foram os caminhos que Deus usou para levar José até onde ele chegou, até onde ele está agora, porque esse processo que ele passou foi um processo necessário do trabalhar de Deus na vida de José, para ele exercer o que Deus já havia planejado para ele, que Deus já havia determinado para a vida dele. Então esse processo se fez necessário nas nossas vidas também. Nós passamos por algumas situações que muitas vezes nós não entendemos, mas são os processos que são necessários para que nós venhamos a receber aquilo que Deus tem planejado para nós, para que nós estejamos preparados para aquele momento receber aquele planejar de Deus na nossa vida de forma eficiente. O tópico 1 vai dizer: José torna-se governador. O subtópico 1 diz: os sonhos de Faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 16, que diz: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Bem, quando o mordomo, o chefe de Faraó, ele foi libertado da prisão, ele se esqueceu de José. E passaram-se 2 anos depois que esse chefe do Faraó, esse copeiro-chefe do Faraó, já havia sido reconduzido ao seu honroso posto, ele já estava exercendo novamente a sua função, quando o Faraó teve 2 sonhos da mesma natureza, na verdade, que tinham o mesmo significado. E assim como os 2 sonhos de José, assim como o sonho do copeiro, assim como o sonho do padeiro, e também assim como o sonho de Faraó, eram sonhos metafóricos. Normalmente, os sonhos metafóricos, eles não têm fala, eles não têm uma explicação, Deus não dá uma explicação naquele sonho, apenas é composto de imagens, de figuras
e de eventos. E Faraó tem os sonhos, e quando o Faraó acorda pela manhã, ele convoca todos os magos do Egito, ou seja, os peritos em manusear os livros rituais do ofício sacerdotal e da magia. Então ele conta esses sonhos a esses magos, mas eles não conseguem interpretar o que queria dizer o sonho do Faraó. Mágicos e homens sábios, eles eram muito comuns nos palácios dos antigos reis. A descrição do seu trabalho incluía estudar artes sacras e ciências, ler as estrelas, interpretar sonhos, prever o futuro e fazer magia também. Estes homens tinham poder, só que esse poder que esses homens tinham era um poder satânico. E esses magos, eles não conseguiram interpretar os sonhos de Faraó, mas Deus, ele deu a interpretação do sonho a José, que por sua vez, ao ser chamado para interpretar esse sonho, assegurou de dar todo o crédito a Deus. Ele, que nessa oportunidade poderia muito bem puxar a glória para se dizer que ele tinha conseguido interpretar esse sonho por si só, mas não, ele dá o crédito a Deus, ele se assegura de que o nome de Deus será exaltado, que Deus será tido como maior que todos os outros deuses ali daqueles magos que não conseguiram interpretar aquele sonho. E o autor da revista, ele nos leva lá para Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 10, que nos fala que nos dias do Antigo Testamento Deus falou de muitas maneiras com os seus servos. Deus usou muitas abordagens diferentes para enviar suas mensagens ao seu povo. Por exemplo, ele falou com Isaías em visões, ele falou com Jacó em um sonho, ele falou com Abraão e com Moisés pessoalmente. Então, Deus usou abordagens diferentes para falar com os povos. E agora com Faraó, ele usa através de sonhos para levar uma mensagem ao povo. E José, a partir dali, ele dá uma saída, ele dá um planejamento que o Faraó teria que fazer para passar por aquele momento de escassez que estava por vir. Ou seja, após José interpretar os sonhos de Faraó, ele traça ali um plano de sobrevivência para os 14 anos seguintes. E o subtópico 2 vai dizer governador do Egito, Gênesis capítulo 41, versículo 44, que diz: Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Faraó, ele reconhece que José era um homem que há o Espírito de Deus. Nós provavelmente nunca chegaremos diante de reis e interpretaremos sonhos, mas as pessoas que estão próximas a nós, elas veem Deus através dos nossos atos, elas veem Deus através das nossas palavras, através dos nossos gestos gentis. Será que essas pessoas estão olhando para nós e nós estamos refletindo a imagem de Jesus através das nossas ações, através dos nossos comportamentos? Será que as pessoas que estão próximas de nós, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nos veem como uma pessoa cheia do Espírito de Deus, assim como o Faraó, quando olhou para José, viu que ele era um homem que havia o Espírito de Deus nele? Será que as pessoas nos olham e veem isso também? Isso é para a nossa reflexão. Nós devemos sim procurar agir de forma que as pessoas nos olhem e vejam Deus através de nós e queiram servir a esse Deus através das nossas ações, do nosso bom testemunho diante dessas pessoas. Vamos nos analisar diariamente para vivermos de acordo com a vontade de Deus, cumprindo o que está na sua palavra. Bem, na antiguidade o Egito ele era tido como o celeiro do mundo, e a orientação que José havia dado era que o excesso que tivesse nas colheitas não fosse transformado em dinheiro, não fosse vendido para arrecadar dinheiro, mas que essa quantia fosse guardada em armazéns regionais, naquelas cidades em que ele havia predeterminado. E José, ele vai e aconselha Faraó do que ele deveria fazer, e Faraó, por sua vez, ele nomeia José como governador do Egito, e agora ele ocupa o elevado ofício de administrador geral. E naquele tempo, segundo os estudiosos, havia basicamente 7 grandes chefes ou 7 grandes oficiais no Egito, sobre quais José foi constituído acima de todos eles, dos quais eram o chefe dos juízes e carrasco, que na época era ocupado por Potifar, esse cargo, o chefe dos sacerdotes, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, o chefe dos celeiros, o chefe dos rebanhos e o chefe do tesouro. E acima de todos eles estava José. O faraó confere todo o poder, confere poder a José, e José é nomeado
administrador da casa de Faraó. E mais, Faraó, ele investe poder a José em toda a terra do Egito, o que significa que as pessoas teriam que obedecer e se submeter à vontade de José. Ou seja, as pessoas não poderiam optar por obedecer ou não uma ordem de José, não, eles teriam que obedecer e se submeter a todas as ordens que José desse naquele momento. E o faraó, nesse versículo que nós lemos, ele estabelece os limites do poder de José. Ou seja, o faraó continua sendo rei, porque esse título não pode ser, ele é intransferível, mas ele emprega toda a sua autoridade a José, para garantir que qualquer egípcio, ele não teria a liberdade de fazer qualquer coisa grande ou pequena que fosse contra a vontade de José, mas dando plenos poderes a José naquele momento. José chegou rapidamente ao topo, ele que saiu da prisão e agora encontra-se no palácio de Faraó. Então o seu treinamento para essa importante posição começou lá no início, quando nós começamos a estudar a história de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, comprado por Potifar. Agora ele era escravo no Egito e de escravo ele ainda desceu mais, ele foi para prisioneiro. Então a gente vê que esse treinamento para essa importante posição que Deus já havia planejado e preparado para ele, para salvar o seu povo, envolveu primeiro ser vendido, ser escravo, ser prisioneiro, para então chegar a ocupar esse posto que Deus já havia reservado para ele, para salvar o seu povo. Certo é que em cada situação que José passou, ele aprendeu a importância de servir a Deus e de servir as outras pessoas, porque é isso que a gente observou na história de José, que ele sempre que ele chegava num local novo, ele procurava sempre servir e servir da melhor maneira, ou seja, ele era diligente em tudo que ele fazia. Então, para nós, qualquer que seja o momento, por mais indesejável que seja, por mais difícil que seja, ser aquele momento que nós estivermos passando, nós devemos considerarmos parte, como esse momento, como parte do programa de treinamento para servir a Deus. Então, vamos começar a olhar essas situações adversas de forma diferente, porque muitas vezes Deus está nos preparando para algo maior e muitas vezes nós não compreendemos e não conseguimos crescer diante daquela situação, assim como José fez, como nós falamos na lição anterior. Quando você estiver passando um momento difícil, quando você estiver numa situação difícil, mesmo que seja aquele momento de humilhação, que alguém queira lhe humilhar, a melhor coisa a fazer é agir como José. José fazia o melhor no que ele tinha que fazer, ele sempre fazia as coisas com diligência, procurando servir da melhor maneira possível. José agora estava no ápice do poder político e o anel e o colar que ele recebeu era um indicativo do seu alto cargo, e o fato de que o carro que José ia era o segundo carro após Faraó indicava a sua posição política ali naquele momento, que ele era o segundo depois de Faraó, ou seja, ele tinha todo o poder, somente acima dele, somente o faraó. E nós vemos que o trabalho de José na casa de Potifar e na prisão, na verdade, foi uma preparação divinamente ordenada para o trabalho de guiar a nação mais populosa do mundo antigo. Então já era desde o início uma preparação para José. E José, ele tinha 30 anos quando ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. Ou seja, aos 17 anos ele havia sido vendido como escravo por seus irmãos, como nós estudamos, e deve ter passado aproximadamente 11 anos como escravo egípcio e 2 anos na prisão, e agora ele se torna governador de todo o Egito. O subtópico 3 vai dizer esposa e filhos no Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 50, que diz: antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, o qual lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José agora recebe um novo nome, o que indica que o faraó deu a ele a cidadania egípcia. Talvez também o faraó estivesse tentando amenizar o fato de que ele era um pastor de ovelha nômade, e os egípcios não viam isso com bons olhos. Os egípcios, eles não gostavam dos pastores de ovelhas, e por isso o faraó, para tentar amenizar, dá a José um nome egípcio e uma esposa egípcia. O faraó agora dá uma esposa para José, e o casamento de José com a Senate, que era a filha de Potífera, sacerdote de On, José agora ele entra para a casta sacerdotal, ligando-se à aristocracia do país. José se casa-se no seio da nobre elite egípcia. E a gente vê que, apesar de José estar ali no meio todo da nobreza, da alta sociedade, e ele que era o segundo após Faraó, ele não se corrompeu, ele não se deixou corromper, ele não se permitiu corromper
pelas artimanhas que haviam ali naquele meio, de ele tentar de repente se achar superior, que agora ele poderia já, não precisava mais de Deus, não precisava mais de ninguém, não. A gente vê que ele se manteve fiel a Deus e se manteve leal ao próprio Deus de Israel e às suas origens. Ele nunca negou as suas origens, pelo contrário, ele nunca se considerou de fato egípcio, ele sempre se considerou um hebreu. Então, se até o autor da revista ele nos leva à reflexão que se hoje em dia nós tivéssemos mais pessoas assim, nas altas sociedades, que se mantivessem fiéis a Deus, que não negassem o nome de Deus, que não se corrompessem, com o melhor não seria, né? Assim, se essas pessoas seguissem o exemplo de José. E nós vemos que José, ele não guarda mágoa dos seus irmãos. E embora seja sua mãe que tenha dado o seu nome a ele, agora depois que ele tem filhos, é ele quem dá um nome aos seus herdeiros, aos seus filhos. Os nomes de ambos os filhos louvam a Deus, primeiro por sua vida, o fim do velho e o potencial do novo. É digno de nota ainda que José dá aos seus filhos nomes hebraicos e não nomes egípcios. Depois que ele saiu do cárcere para o trono, José não sentiu sede de vingança aos que fizeram amargar 13 anos de sofrimento da sua vida. Tampouco começou uma caçada aos seus irmãos para lhe dar o troco, nem se insurgiu contra Potifar e sua mulher. Ao contrário, olha que exemplo, ao atingir o topo da fama, da riqueza e do poder, José ergueu um monumento vivo de perdão, chamando seu filho primogênito de Manassés, cujo significado é: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José não se esqueceu da sua família, nem dos acontecimentos que haviam ocorrido, mas ele se esqueceu da dor e do sofrimento que lhe haviam causado. Ele foi capacitado pela graça de Deus a apagar suas dores e memórias do passado e a começar de novo. E essa atitude nos mostra que nós não podemos administrar as circunstâncias que nos cercam, nós não podemos administrar os nossos sentimentos e que nós também não podemos administrar o que as pessoas fazem contra nós, mas nós podemos administrar, nós podemos decidir como nós vamos reagir a essas ações dessas pessoas que agem contra nós muitas vezes. E José, ele escolheu guardar o coração dele da mágoa, e nós também devemos seguir o exemplo de José, que mesmo que as pessoas nos façam muito mal, mesmo que as pessoas nos prejudiquem, que façam tudo para nos derrotar, para nos destruir, mesmo assim, José dá o exemplo de que nós não devemos guardar mágoa no nosso coração, mas que nós devemos estar sempre prontos a perdoar. É assim que Deus nos ensina. Deus tirou do coração de José as lembranças inconsoláveis e as memórias rancorosas. Manassés, filho de José, significa perdão. Portanto, sempre que José olhava para seu filho, trazia à memória sua decisão de esquecer os sofrimentos sofridos e a justiça que ele passou nesses 13 anos. É impossível ter uma vida e uma família saudável sem o exercício do perdão. José demonstra gratidão com relação ao seu presente e futuro. O segundo filho de José é um monumento vivo da generosa providência divina. Se ao nascer o primeiro filho ele olhou para trás e reconheceu que Deus o fez esquecer das justiças sofridas, ao nascer o segundo filho ele olhou para frente, ele olhou para o futuro e reconheceu que foi a mão de Deus que fez ele prosperar na terra da sua aflição, conforme ele mesmo falava. Se Manassés significa perdão, Efraim significa duplamente frutífero, ou seja, prosperidade. E a prosperidade é resultado do perdão, porque ninguém é verdadeiramente próspero até que esteja com o coração completamente livre da mágoa. A vida de José é uma trajetória de prosperidade. Ele prosperou na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão e agora no palácio. Onde ele chegava, ele deixava transparecer o bom perfume do exemplo dele. Agora, depois de treinado na escola da aflição, é guinado ao posto máximo, só abaixo de Faraó, para ser o provedor dos famintos, o salvador do mundo. José saiu das profundezas da humilhação para as alturas da exaltação, e essa viagem rumo ao topo foi conduzido pela mão providente de Deus. O tópico 2 vai dizer: José perdoa seus irmãos. Subtópico 1 diz: fome e confrontação. Gênesis capítulo 42, versículo 23, que diz: eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. A fome agora ela assola todo mundo, ela chegou a todo mundo e agora via-se caravanas vindas do mundo inteiro para comprar alimentos no Egito, o Egito que tornou-se o celeiro de todo mundo, e as caravanas iam comprar alimentos para poderem sobreviver. E a fome também chegou a Canaã, e Jacó mandou agora, ele envia os seus filhos até o Egito para comprar alimento para que o seu povo, para que a sua família não perecesse de fome.
E o filho por qual Jacó ele vertera lágrimas por 22 anos, ele está vivo e honrado diante dos olhos dele, que estaria ali em poucos meses diante dos olhos dele, já ele com essa possibilidade de rever seu filho. E agora Jacó dá ordem expressa aos seus filhos para que eles desçam até lá e que comprem cereais dos egípcios para alimentar a sua família. Os filhos obedecem prontamente ao pai. Era uma viagem bem longa. José agora ele era o governador da terra do Egito, o homem que vendia alimento às caravanas estrangeiras que chegavam ali para buscar sobreviver. Dada a sua elevada posição, as pessoas elas chegavam e elas se prostravam diante dele. E assim fizeram também os seus irmãos. José ele conheceu os seus irmãos imediatamente, mas a palavra de Deus diz que ele não se deu a conhecer a eles. Havia 22 anos que seus irmãos não o viam e, além disso, José ele vestia traje de nobreza e falava a língua egípcia com seus irmãos por meio de intérpretes. E ele jamais poderia imaginar que o governador do maior império do mundo era exatamente o jovem sonhador que eles jogaram numa cova e depois o venderam por 20 ciclos de prata. José agora ele prova seus irmãos. Ele os acusa de serem espiões, afirmando que tinham vindo não para comprar alimento, mas para ver os pontos fracos da terra, a fim de saquear seus celeiros. E José ele acusou seus irmãos por 4 vezes de estarem no Egito sobre falsos pretextos, sendo que podia sim esperar que os exércitos buscassem qualquer fraqueza nas fortificações, a fim de saquear os trigos armazenados. José exige provas da honestidade de seus irmãos. Ele despede seus irmãos, mas ele retém Simeão, até que tragam Benjamim. Essa seria a prova da honestidade deles. O autor da revista ele nos leva à reflexão sobre o versículo 21 até o 23, onde José vê seus irmãos reconhecendo a sua culpa, ou seja, os métodos usados por José estavam tendo êxito, pois os seus irmãos eles tiveram a consciência despertada para perceber que eles estavam colhendo o que eles haviam plantado 22 anos atrás. Aqui nós somos confrontados com a questão da consciência. Nesse ponto da história, não se trata mais somente da história de José, mas Moisés ele também começa a narrar, ele começa a relatar a história de seus 10 irmãos e também de como Deus trabalha neles por meio de vários instrumentos a fim de despertar a sua consciência quase que morta naquele momento e trazê-lo ao arrependimento e à restauração. O subtópico 2 vai dizer revelação e reconciliação. Gênesis capítulo 45, versículo 3, que diz: E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. José ele poderia ter revelado logo a sua identidade aos seus irmãos, mas a lembrança que ele tinha, a última lembrança que ele tinha dos seus irmãos, era vendo seus rostos ao ser levado pelos mercadores de escravos ali, quando ele foi vendido por eles. Então ele pensaria, seriam seus irmãos ainda maus, seriam seus irmãos ainda traiçoeiros, ou teriam mudado com o passar dos anos? Essa dúvida estava no coração de José e ele precisava ter certeza de que os seus irmãos haviam se arrependido e que haviam mudado. José decidiu fazer alguns testes para descobrir. A cena da revelação e reconciliação é carregada de profundas emoções. Os métodos usados por José tiveram pleno êxito, pois ele estava convencido do arrependimento dos irmãos e da mudança profunda no coração deles. Eles haviam passado no teste e era a hora oportuna de se revelar. O subtópico 13 vai dizer a teologia da providência, Gênesis capítulo 45, versículo 8, que diz assim: Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui o autor da revista ele nos leva ao significado da teologia da providência. Diz assim: teologia da providência é a compreensão de que todas as coisas estão sob a direção e autoridade de Deus Todo-Poderoso e nada, absolutamente nada, acontece fora do seu governo, sem que isso anule a responsabilidade humana ou absolva o malfeitor da sua culpa. É uma definição muito direta e simples de se entender de providência divina, né? Bem, os irmãos de José, eles eram responsáveis por seu sofrimento, mas Deus usou esses sofrimentos para cumprir os seus propósitos, como diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E enviando José ao Egito para que a família de Jacó fosse preservada e a nação de Israel viesse a nascer e por fim dar ao mundo a palavra de Deus e o Salvador. Deus usou até as
mais ações dos irmãos de José para cumprir o seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas, salvar o Egito e preparar o caminho para o início da nação de Israel. Deus é soberano e seus planos não são ditados por ações humanas. Ou seja, quando outras pessoas intentarem mal contra você, lembre-se que eles são apenas ferramentas de Deus. Como disse José a seus irmãos, vós bem tentais mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. O tópico 3 vai dizer os últimos dias de Jacó e de José. O subtópico 1 vai dizer Jacó no Egito, referência a Gênesis capítulo 46, versículo 3, que diz: então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Agora, aos 130 anos de idade, Jacó ele escuta a feliz notícia de que o filho que ele havia chorado por 22 anos no luto doído, ele não apenas está vivo, mas que é o governador do reino mais poderoso do mundo. Então Deus ordena a Jacó que ele viaje para um lugar, para uma terra distante e desconhecida, e que ele tinha muitos motivos para ter medo de ir para aquele lugar. Ele já tinha ouvido histórias difíceis com seu avô Abraão no Egito, então ele tinha motivos para ter medo, mas Deus o conforta dizendo que ele poderia ir, que ele garante que ele estaria com ele naquele percurso que ele faria e que Deus autorizava e mandava que ele fosse até o Egito. E para a nossa aplicação pessoal, quando novos ambientes ou situações querem nos assustar, nós devemos reconhecer que o medo é normal, mas nós não devemos ser paralisados pelo medo, porque se nós formos paralisados pelo medo, nós vamos estar dizendo que nós não confiamos em Deus, que nós não confiamos na habilidade que Deus tem para cuidar de nós. Então nós devemos sempre colocar nossa confiança em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, que está conosco. E ao saber da feliz notícia que seu filho estava vivo, ele faz os preparativos e ele se muda com toda a sua família ali para o Egito. Só que no caminho ele para em Berseba, e ao parar em Berseba ele oferece sacrifícios a Deus e recebe do Senhor a certeza de que o Egito era o lugar para onde ele realmente deveria ir. Deus confirma isso para ele, onde ele deveria ir se estabelecer, ele e a sua família ali na região de Gósen, que fica a noroeste do Egito. Na história de José, vemos que ele foi rejeitado, vendido, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou e compartilhou a sua prosperidade, abençoando a outros com o que Deus lhe deu. Esta é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra ele. Se lhe pedirmos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. O subtópico 2 vai dizer a generosidade de José, Gênesis capítulo 50, versículo 21, que diz: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. 39 anos já haviam se passado desde que José havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo ali para o Egito, e já havia 17 anos que José os havia recebido ali no Egito, tratando com extremo cuidado, cuidando de tudo, provendo tudo para que nada lhe faltasse, mas a consciência desses irmãos ainda não estava em paz. Agora que Jacó estava morto, os irmãos temiam a vingança de José. Poderia José realmente tê-los perdoado por ter sido vendido por eles como escravo? Eles se perguntavam. José não somente os perdoara, mas também lhes assegurou que cuidaria deles e da sua família. O perdão de José foi completo. Ele demonstrou como Deus graciosamente nos aceita, embora nós não mereçamos, porque Deus nos perdoa até quando nós o ignoramos ou o rejeitamos. Deveríamos graciosamente também perdoar os outros, seguindo o exemplo que ele nos deixou. Deus tornou em bem a má atitude dos irmãos de José. A falsa acusação da esposa de Potifar, a negligência do capitão da guarda e os 7 anos de escassez. A experiência da vida de José ensinaram-lhe que Deus pode transformar o mal em bem para aqueles que nele confiam. Você confia em Deus o suficiente para esperar com paciência que Ele transforme em bem as situações ruins? Você pode confiar nele porque, como José aprendeu, Deus ele prevalece sobre as más intenções das pessoas para realizar os seus propósitos. Então, a nossa confiança deve estar sempre no Deus verdadeiro. O subtópico 3 vai dizer, morrendo na esperança, Gênesis capítulo 50, versículo 25, que diz: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José poderia exigir que fosse erigido no Egito uma pirâmide para acolher o seu corpo, mas sendo peregrino, governado pela fé, incumbe seus irmãos sob juramento de levar seus ossos do Egito quando o êxodo acontecesse.
José estava pronto para morrer, ele não tinha dúvidas de que Deus manteria sua promessa, que um dia conduziria os israelitas de volta para sua pátria. José, ele é um grande exemplo para nós de fé. O segredo desse tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus. Sua fé é como um músculo, imagine, desenvolve-se com exercício, ganha força com o tempo. Após toda uma vida exercitando a confiança, sua fé poderá ser tão forte quanto a de José. Daí, em sua morte, você poderá confiar que Deus cumprirá todas as promessas para você e para aqueles que viverem depois de você e forem fiéis a Ele. Então, Moisés morreu da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Exteriormente, por fora, José era egípcio, mas interiormente ele era um israelita. Esse caixão, guardado e conservado por séculos, é levado por Moisés por ocasião da saída do Egito, como nós podemos ver lá em Êxodo 13:19. Josué ele enterra os ossos de José no campo, junto a Siquém que Jacó tinha comprado e dado a José, como nós podemos confirmar em Josué capítulo 24, versículo 32. Então, o livro de Gênesis ele nos oferece ricas descrições a respeito de homens e mulheres que caminharam com Deus. Algumas vezes esses homens e mulheres foram bem-sucedidos e outras vezes eles falharam. Na verdade, constantemente eles falharam. É isso que nós aprendemos quando nós estudamos o livro de Gênesis, que houve constantes erros dos homens. É assim, nós aprendemos muito, estudando a biografia desses homens, estudando o livro de Gênesis, muito nós aprendemos com isso. Onde eles conseguiram motivação, onde eles conseguiram coragem para continuar depois dos fracassos que eles sofreram. A resposta é que eles perceberam que Deus estava, que Deus era com ele, apesar das suas imperfeições. Tomar conhecimento disso deveria nos encorajar a ser fiéis a Deus, confiar na sua direção e utilizar o potencial que ele nos tem dado. Nós vemos que esses homens, mesmo sendo grandes homens de Deus, eles passaram por momentos de fracasso, eles erraram, eles caíram. Mas aí eles descobriram que apesar das imperfeições dele, Deus estava, era Deus quem os capacitava, não era da força deles, era a força que Deus dava para ele. Então nós também somos assim, nós devemos crer que de nós mesmos nós não conseguiremos, mas se nós colocarmos a nossa total confiança em Deus, se nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração, entregarmos a nossa vida a Ele, realmente nós seremos bem-sucedidos e um dia poderemos morar com Ele no céu. E assim ficamos por aqui em mais uma lição. Espero ter ajudado vocês. Essa já é a última lição do semestre, essa lição que é muito rica, que é riquíssima, que é maravilhosa, onde muito aprendemos a respeito do nosso Deus e como servi-lo mais e servi-lo melhor, com diligência. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!